passaríamos agora à seguinte palestra, que se intitula A Transformação do Paradigma Industrial através de processos produtivos alicerçados em novas tecnologias. É o engenheiro Ângelo. O engenheiro Ângelo, que eu cumprimento com particular carinho, porque foi nosso aluno aqui, é nosso colega aqui e está à frente da área produtiva de uma grande empresa. Ou seja, é diretor industrial na empresa Mob Cozinhas, na Visabeira Indústria. É professor convidado no Instituto Politécnico de Viseu e nosso colega. Tem a formação e é mestre em área da gestão de empresas tirado no ISCTE. Executive Master of Business Administration no INDEG e o ELIS no ISCTE. E tirou a licenciatura em Gestão Industrial nesta instituição em que estamos, na Escola Superior de Tecnologia de Viseu, no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial. Em funções de direção em ambiente industrial nos últimos 7 anos, com foco na área das operações em Portugal e no estrangeiro, tendo diariamente a oportunidade de mostrar competências em Lean Management, melhoria contínua, gestão de projetos, operações e na liderança de equipas até 120 pessoas. Fortemente motivado por desafios, tem, juntamente com as equipas que lidera, apresentado de forma sustentada melhorias nos principais indicadores de negócio e no desenvolvimento do recurso. Bom dia, Ângelo. Ia passar-lhe a palavra e obrigado por, mais uma vez, estar disponível para transmitir algum do seu conhecimento e da sua experiência. Bom dia a todos. Obrigado, engenheiro Paulo Vaz, pelas suas palavras. É sempre com muito orgulho e muito prazer que estou e que participo nestas iniciativas, como disse, de uma casa que também foi minha enquanto aluno, é agora minha enquanto professor e, como tal, com extremo orgulho que participo nesta primeira iniciativa no Agimex e a falar de um tema sobre o qual nutro particular carinho e que tem vindo e sobre a qual tenho vindo a desenvolver a minha carreira e que atualmente é até tema de desenvolvimento para uma tese que estou a criar e que vem falar um bocadinho sobre o estado da nação, sobre o estado da indústria 4.0 em Portugal. Vamos fazer aqui uma apresentação, pegando na excelente apresentação que o colega Jorge fez sobre a implementação dos sistemas ciberfísicos na indústria do setor automóvel e vamos aqui afunilar um pouco, ou seja, vamos aumentar a abrangência e o que é que nós vamos falar nestes próximos 20 minutos? Vou apresentar uma pequena perspectiva histórica das 4 revoluções industriais, falar um bocadinho das definições, apresentar-vos 2 definições que eu aprecio particularmente. Uma, o anúncio deste evento, deste movimento, desta revolução, que aconteceu em 2011 na Alemanha. Vamos falar um bocadinho do enquadramento da indústria 4.0 na indústria, o que é isto, como é que ela se funde, processos muito básicos, mas muito abrangentes e transversais a todas as indústrias, não só focada na indústria automóvel, mas também na indústria cerâmica, na indústria imobiliária, na indústria aeronáutica, ou seja, em todas as indústrias. Falaremos em seguida um bocadinho do conceito, um pouco do conceito do ecossistema I 4.0, da indústria 4.0, que reúne os 8 pilares, os 9 pilares, aliás, peço desculpa, os 9 pilares que sustentam este conceito da indústria 4.0, ou seja, os novos pilares tecnológicos. Falaremos um bocado também do estado da nação, de Portugal, e do estado da arte, ou seja, onde é que Portugal se posiciona como player no desenvolvimento, na sua maturidade digital. Qual, no estado da arte, aprofundaremos mais e iremos para uma perspectiva mais micro, onde falaremos sobre as empresas e como é que as empresas se
visualizam e se posicionam face a esta transformação. 4.0, que será o nosso 7º ponto, e depois estarei, obviamente, aberto a questões para falarmos no final. Perspectiva histórica, obviamente, como todos nós temos falado, isto é a quarta Revolução Industrial. Esta quarta Revolução Industrial, curiosamente, é uma revolução que, ao contrário das outras, sofre a influência da sociedade e não não é a indústria, não é a atividade empresarial, a atividade industrial a influenciar a sociedade, como por exemplo, na primeira, na segunda e até na terceira, em que nós, na primeira, com base na tecnologia da altura do vapor de água, começamos a otimizar e entrar numa questão de produção em massa. Passamos depois para uma segunda, já no início do século XX, para uma segunda revolução, onde, utilizando a eletricidade, e dou-vos como exemplo a introdução da eletricidade em Portugal, vem exatamente da exploração mineira, da indústria mineira, que tem a necessidade de incrementar os seus níveis de produção e, como tal, trouxe a eletricidade para Portugal, e as primeiras aldeias, curiosamente, os primeiros sítios em Portugal que tiveram eletricidade foram exatamente estes polos junto às unidades de extração de minério, influenciando assim a indústria, a sociedade. Na década de 70, com os PLCs, com os autónomos, com a automação a ser criada, depois a transferida para a sociedade também, e nestes tempos que vivemos, nesta transformação digital muito alicerçada na tecnologia disponível que existe, na integração de vias comunicacionais, com o boom da internet, o boom dos wearables, da sensorização, estamos pela primeira vez quase constantemente e permanentemente online, permitindo a que todos os nossos desejos, as nossas vontades sejam transcritos de uma forma instantânea para aquilo que são a nossa realidade. E isto não pode fugir à indústria, não pode fugir às nossas empresas, não pode fugir a quem produz. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, utilizando estas tecnologias de informação presentes em toda a sociedade, tecnologias de informação e de comunicação, temos que as integrar e temos que as trazer para dentro daquilo que são as nossas empresas, para entregarmos aos nossos clientes aquilo que eles pretendem. E daí nasce então esta transformação do paradigma industrial, onde passamos de uma produção em massa para uma massificação da personalização. Já vamos mais à frente perceber um bocado o que é que isto quer dizer. A nível de definições, como vos disse, um primeiro anúncio foi o anúncio que aconteceu na Feira da Nova em 2011, que fala sobre a indústria 4.0, em que apresenta a indústria 4.0, que não deixou de ser, curiosamente, este conceito que pegou, uma ação do governo alemão que visava transformar a Europa, mais concretamente, obviamente, a Alemanha, como centro de desenvolvimento tecnológico e industrial para fazer face ao poderio americano e chinês. Contudo, e aquilo que nos interessa hoje é perceber esta mudança de paradigma, como disse. Para tal, encontrei e deparei-me há uns tempos com uma definição, com um artigo do professor Óscar Afonso, que é um professor na FEUPA, que eu acho que é das melhores definições relativamente a esta mudança de paradigma que tem que existir. E eu deixo aqui 3 frases que são as que estão assinaladas e sublinhadas na apresentação, em que a primeira ideia é que a produção deixa de estar
centrada, centralizado no produto, ou seja, não é só o produto que interessa, mas tem que passar a existir uma integração e a interoperacionalidade entre aquilo que é o mundo real, aquilo que somos nós, que são os consumidores, que são o espaço físico, que é o espaço digital e também e o biológico, ao fim e ao cabo. E fazendo com que todas estas vertentes comuniquem entre si. Comuniquem entre si para quê? Para entregar a cada um de nós aquilo que nós pretendemos que o produto seja. E isto é, na minha opinião, obviamente, o grande tema da indústria 4.0. É entregar ao cliente aquilo que ele pretende, da forma como ele pretende. Isto, obviamente, tem depois, do ponto de vista de implementação operacional, várias condicionantes e cabe-nos a nós dar resposta a essas próprias condicionantes. No enquadramento, aquilo que acontece na realidade é, vamos imaginar que temos uma matriz com 6 variáveis, portanto, em que temos a informação, a conectividade e a produção, e depois temos o que faz acontecer o negócio. E o que faz acontecer o negócio é um modelo, em primeiro lugar, obviamente, é o produto, aquilo que nós estamos a oferecer e aquilo que vai definir a rentabilidade do nosso modelo de negócio e nosso produto é a forma como ele se processa. Para nós conseguirmos integrar tudo isto a nível, todos estes vetores, todas estas variáveis, todas estes itens da nossa matriz, tem que existir, obviamente, um conceito de inovação colaborativa, onde todos os intervenientes ao longo da cadeia de valor, desde os fornecedores, passando pelos fabricantes, na logística, até aos clientes, estão conectados, apesar de serem elementos independentes, estão interligados, estão integrados. E isto é extremamente importante, de forma a que haja uma comunicação e uma cooperação constante entre as tais pessoas, as máquinas, os equipamentos, os sistemas logísticos e os produtos, constantemente, numa base permanente. Ou seja, é a tal fusão do mundo físico, do mundo digital e do mundo biológico que se falava. Como o engenheiro Jorge dizia, efetivamente, há uma abrangência tremenda. É um tema que daria para muito mais que 20 minutos, daria muito mais para uma semana, daria tema quase que para, como diziam os meus professores na altura, dariam quase para uma cadeira, para um curso de licenciatura. No que é que se baseia este conceito da indústria 4.0 e esta integração, esta matriz? Nós temos, normalmente, a nível do processo industrial, da espinha dorsal industrial, 3 pilares. As pessoas, fundamentais, os processos e a tecnologia. Surge agora um 4º pilar. Esse 4º pilar são os dados, o data, que são, neste momento, uma competência-chave naquilo que é a indústria 4.0. Não só os dados, mas também a sua análise, porque com a sensorização que é implementada, com todas estas linhas comunicacionais, estas vias comunicacionais que são criadas e que são disponibilizadas para todos nós, a quantidade de dados que é recolhida atualmente é enorme, enormíssima. E é preciso saber trabalhá-los, saber analisá-los, saber decompor e transformá-los naqueles dashboards que foram apresentados para que nós tenhamos indicadores o mais interessantes e mais úteis para a nossa atividade. Com que objetivo? Criar valor. Criar valor. A indústria tem que criar valor, obviamente. E a indústria 4.0, então, neste aspecto, foca-se
efetivamente na total digitalização daquilo que são os ativos físicos e na integração com os restantes ecossistemas digitais. Vocês reparem que estamos sempre a falar, mais uma vez, e desculpem a repetição, mundo físico, mundo digital e mundo biológico. Precisamos de gerar, precisamos de analisar, precisamos de comunicar para ganhar. Nenhum negócio, eu costumo dizer isto aos meus alunos, nenhum negócio faz sentido se não for para ganhar dinheiro. E a indústria 4.0 pode nos ajudar muito, muito nesta situação, porque nos permite otimizar, dada a recolha de dados que nós temos. E como é que isto funciona na prática, verdadeiramente? Funciona naquilo que nós chamamos um ecossistema 4.0, um ecossistema indústria 4.0, onde numa fábrica tudo está ligado. E como é que está ligado? Num dos princípios mais básicos e num dos primeiros pilares que é maioritariamente apresentado pelos experts neste tema, que é o IoT, a Internet das Coisas. A Internet das Coisas permite uma interligação entre todos os equipamentos que existem dentro de uma unidade, no CPPS, que é o Cyber Physical Production Systems, que vocês viram na apresentação anterior, e transformar naquilo que é a fábrica inteligente. Mas só existe a Internet das Coisas neste conceito da indústria 4.0 de todo. Nós já vimos, a Internet das Coisas é um dos pilares fundamentais, obviamente porque é o que nos permite fazer a ligação, mas depois é preciso fazer esse tratamento desses dados através do Big Data, da análise através de algoritmos, de software, de tratamento de dados. Mais tecnologia que é utilizada nesta questão da indústria 4.0. A questão dos robôs autónomos, a questão da simulação, daquilo que na indústria nós chamamos os digital twins. É possível nós termos pensarmos uma fábrica antes dela existir. E como é que vamos pensar? Através da utilização de digital twins, ou seja, fazemos uma simulação de uma fábrica onde prevemos todos os fluxos de materiais, todos os fluxos de movimentos, todos os fluxos transformacionais, e daí temos os outputs que teremos numa fábrica normal. Teremos integrações horizontais e verticais, mais uma vez, a integração na cadeia de valor horizontal em toda a cadeia, desde o início, desde os fornecedores até ao cliente, e verticalmente em toda a estrutura da empresa, desde o chão de fábrica até à sua administração. Temos também o funcionamento em cloud, básica e conhecida. Um tema que vai ser, e como foi referido, a ISO 27000, que já vem nesse sentido, a cibersegurança. Vamos estar muito mais permeáveis a ataques cibernéticos e, como tal, a segurança tem um impacto brutal e vai-se ter um impacto fundamental, um papel fundamental na defesa da indústria 4.0. A produção aditiva e a realidade aumentada são também ferramentas, tecnologias que estão na disposição e que nós vamos encontrar neste ecossistema 4.0. Relativamente a Portugal, e para vocês terem uma ideia, em Portugal é, sobretudo, dominado pelo setor terciário, setor de serviços, sendo que a indústria representa de uma forma constante ali um valor médio desde 2010 à volta dos 21%, 22%. Porquê é que eu coloco aqui este slide? Porque o conceito da indústria 4.0, esta transformação que está a existir, pode também transformar um bocadinho este gráfico, na medida em que, integrando toda a cadeia de valor, desde os fornecedores até aos clientes, passarão os próprios serviços industriais a ser um serviço. Ou seja, a fronteira entre o setor terciário e o setor secundário vai-se diluir, passando a indústria a contactar e a recolher diretamente dados e contactos com o cliente
final, fornecendo ele próprio serviço. E qual é que é a preparação de Portugal relativamente a esta maturidade, a este conceito da digitalização? Portugal, num estudo do Fórum Económico Mundial, encontra-se na 34ª, em 2018, encontrava-se na 34ª posição, e vou passar à frente, até porque temos o tempo, com 2 pontos que são fundamentais e que nós temos de trabalhar muito. E esses pontos são a questão da inovação e da sofisticação do mercado português. São os pontos onde as empresas portuguesas mais terão que trabalhar, onde a indústria portuguesa mais terá que trabalhar com vista à obtenção de um total sucesso na implementação da questão da indústria 4.0. O que é que pensam as empresas portuguesas, e nomeadamente a indústria, relativamente à questão da indústria 4.0 e ao seu índice de maturidade digital? Isto são conclusões de um estudo que a Ernst & Young fez em 2016, foi o estudo mais recente que existiu, um estudo mais recente publicado que existiu, embora tenham havido iniciativas, nomeadamente da Cotec e da ICEP, sobre a sua maturidade digital, mas com expressão, este foi o último estudo mais fundamentado e sustentado que existiu. Há, obviamente, uma ideia generalizada por parte de todos os conselhos de administração das empresas que a indústria 4.0 é benéfica para os seus processos. É benéfica e traz-lhes benefícios é benéfica, traz benefícios, obviamente é uma redundância, e que se encontram bem posicionados neste processo. Dizem também que já começou, efetivamente já começou, e que muito poucos acreditam estar posicionados, atrasados, relativamente aos seus concorrentes. Partilho com vocês alguns dados. 86% das empresas portuguesas consideram que já estavam bem adiantados na sua implementação digital. Para ter uma ideia, a média europeia anda de 50%. Mas na realidade não é bem assim. Há líderes, há ideias, mas lá está. Quando eu dizia que não era bem assim, há um gap, uma diferença muito grande entre aquilo que é a formulação estratégica e a sua implementação. Daqueles 86% que eu vos falava há segundos atrás, somente 33% efetivamente têm já os passos dados, os primeiros passos dados. A nível europeu, dos 50%, 40% já estão. Portanto, nós somos extremamente otimistas e extremamente voluntariosos na implementação e na vontade de implementar, mas depois, na realidade, no fazer acontecer, temos aqui algumas carências. Como o engenheiro Jorge dizia também, o investimento é algo sempre que está aqui como uma limitação, à integração, à implementação da tecnologia aos processos, e depois, isto penso que não é novidade para ninguém, redes sociais, o marketing digital, o Big Data, são sobretudo, e a IoT, são sobretudo os meios mais utilizados. Só uma pequena curiosidade também, a nível do investimento e a nível de implementação por cada uma dos pilares que existem. Depois poderemos desenvolver um bocadinho mais este tema nas questões que colocarem. Em Portugal, algumas questões para nós pensarmos. Como nós vimos, os impactos são fortes e imediatos, mas temos que pensar que a indústria 4.0 vai ajudar a diluir completamente as ideias que nós temos pré-definidas daquilo que é o mercado. Quem é que é o mercado? Quem é que é o nosso concorrente? A qualquer momento, quem hoje faz móveis, amanhã pode estar a construir peças de aviões. E quem hoje faz automóveis, amanhã pode estar a construir casas pré-fabricadas. Portanto, tudo isto nos vai levar e tudo isto nos leva a fazer com que nós equacionamos
toda esta questão do que é o mercado e quais é que são os nossos concorrentes. 2 exemplos muito rápidos, muito simples. A maior empresa hoteleira do mundo não tem um hotel, Airbnb. A maior empresa de transporte individual não tem um automóvel, a Uber. E isto está toda alicerçada onde? No digital, no mundo digital, na convergência entre os vários mercados. Bem, vou acelerar um bocado isto. Só algumas ideias fundamentais, que é o fazer o digital não é ser digital, não é porque temos um site que podemos dizer que estamos na indústria 4.0. Importantíssimos, temos que investir nas nossas pessoas, porque senão vamos ter problemas no futuro. É assumido que faltam competências ao nível da transformação digital dentro das empresas e obviamente, o reconhecimento de oportunidades e de novos modelos de negócio. Só a despachar e para finalizar, é importante então saber como é que nós vamos entrar. São 3 os tipos Eu liguei o microfone. São 3 os tipos de empresas, as que não têm nenhum tipo de intervenção de processo digital, e aí, a nível de implementação, teriam que ir para um processo de atualização tecnológica. Aquelas que já têm processos de produção, mas carecem de uma melhoria e de um upgrade tecnológico, e entraremos numa estratégia de adoção tecnológica, e aquelas que são os fortes players, os leaders, que precisam, e sugerimos sempre um desenvolvimento, uma transformação acelerada. As vantagens competitivas, já vimos falando. Eu dou por terminada a minha apresentação. Peço desculpa ter-me alargado um bocadinho mais, mas sim, espero que tenham gostado da minha apresentação também. Muito obrigado, Ângelo, pela sua participação e pela sua interessante palestra com um tema extremamente atual e que aproveito para informar todos os participantes que ultrapassamos os 130 participantes em direto, já vamos muito além disso, e que vai ser retransmitido toda esta palestra digital, ou todo o IGMEC, no dia 10 de junho. Aproveitamos o feriado para quem está em casa, para quem quer novamente rever ou ver novamente, que no dia 10 de junho iremos realizar a retransmissão de todas as palestras, ou seja, do evento. Eu queria dizer também, há aqui algumas questões muito, muito interessantes, algumas questões extremamente objetivas, e queria dizer a todos que serão disponibilizados os mails dos oradores para colocarem algumas dessas questões mais objetivas, tendo em conta que o tempo é curto neste momento e poderão ter uma resposta mais avalizada dos próprios oradores e mais pormenorizada. Vou pegar aqui numa questão, Ângelo, que também tem a ver com todas estas questões. Nós estamos a falar na indústria 4.0, estamos a falar na robotização, sensorização, tudo isso, e você falou num ponto muito importante e que eu considero muito importante, que são as pessoas, ou seja, todo o processo não evolui se efetivamente não houver uma participação global das pessoas e as pessoas terem a sensibilidade para esta revolução, não é? Porque a indústria 4.0, no fundo, é uma grande revolução a nível industrial. E tenho aqui uma questão da Raquel. Vou pegar mais uma pergunta de meninas, depois vou pegar uma pergunta de meninos. Meninas, meninos, peço desculpa, rapazes, raparigas, colegas, todos eles. E a questão tem a ver exatamente sobre a sensorização e a integração ao nível da implementação em Portugal. Ou seja, ela diz que tem algum conhecimento na Europa
e que a implementação da sensorização e que tem dado alguns problemas da própria integração com os processos já existentes, e perguntava o que é que o engenheiro Ângelo acha que está a acontecer por cá, ou seja, em Portugal. Se os problemas são parecidos, eu penso que sim, mas o Ângelo poderá explicar melhor, acerca da integração, que é um grande problema que cada vez está mais na voga acerca disto. Ok, obrigado. Realmente, o tema das pessoas é um dos temas que mais preocupa e preocupa a população em geral, a sociedade, porque com a introdução de sensores, de robôs autónomos, pensa-se muito no que é que se vai fazer às pessoas existentes em chão de fábrica. Eu penso que a pergunta tem duas vertentes. Tem a questão da dificuldade da implementação da sensorização e tem a dificuldade e uma segunda questão da recuação dos recursos humanos. Penso ter percebido bem. Sim. Dos recursos humanos e da integração em si. Ou seja, eu penso que ela está mais virada para a área tecnológica. Não estamos a falar em empresas novas, estamos a falar em empresas já existentes, onde o sistema produtivo está perfeitamente implementado, mas que a nível de sensorização e de adaptação das próprias linhas produtivas a novos sistemas não está totalmente. E é preciso fazer a integração do que já existe, de toda a parte que já é existente, com todas as novidades que vão ser implementadas. Ou seja, a integração de todos estes sistemas, penso que será por aí que a Raquel estaria a focar. Ok. Mas também as pessoas também é importante. Não, perfeito. Não, essa tendência, e nós, curiosamente, Portugal, a nível da Europa, coloca-se como um fast follower. Nós estamos no segundo... a comunidade europeia dividiu, fez três peers, são três grupos mediante o desenvolvimento apresentado por cada país. Os países que estão no primeiro peer são, obviamente, países como a Alemanha, países como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Áustria, e Portugal encontra-se na cauda do segundo peer, ou seja, é um follower, é um seguidor que de nível intermédio, e esse segundo peer, para ter uma ideia, é liderado pela França. E, nesse sentido, as dificuldades que estão a ser sentidas na Europa são também sentidas em Portugal. A grande dificuldade não é tanto a questão no caso português, não será tanto a questão da implementação da sensorização, como se disse, nós seguimos as tendências que outros que vão à nossa frente já experimentaram, e nesse sentido vamos vamos pisar terrenos mais sólidos, mais sustentados, mais desenvolvidos, por via da experiência que os outros já tiveram. A grande dificuldade em Portugal está naquilo que é o voluntarismo português. Nós temos os tais 9 pilares, as novas tecnologias que eu vos falei, e é escolher qual deles é o que mais se adequa à nossa empresa, à nossa indústria, à nossa situação específica. Porque muitas vezes faltam coisas tão básicas como uma ligação à internet e gestão de fábrica. E logo isso aí é impeditivo de qualquer implementação de tecnologia. E esse seria o primeiro passo, antes de até pensar na sensorização. Portanto, a primeira, na minha opinião, o primeiro tema a pegar em Portugal seria exatamente na construção de uma análise, de sabermos exatamente onde é que nós estamos individualmente. Daí um dos meus últimos slides ser exatamente a questão do roteiro de implementação da indústria 4.0, porque nós estamos ávidos de novidade, de tecnologia, somos, como já disse, fast followers, nós gostamos de seguir as tendências as últimas tendências mais gritantes na berra, somos muito vaidosos nesse sentido, mas depois pecamos um bocadinho na preparação
do chão de fábrica. E esse é, na minha opinião, mais do que a sensibilização até, o grande problema que as empresas portuguesas estão a sentir. Sobretudo quando nós falamos do tecido português, no tecido empresarial português, que é constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas, por micro, pequenas e médias empresas. Obrigado, Ângelo, pela sua explicação. Eu continuo aqui, estou com alguma dificuldade, porque as perguntas são efetivamente muitas, porque é um tema completamente atual, mais que atual. E há um grande interesse de todos nestas questões. Eu pegava agora numa questão, e obrigado, Jorge, por se ter juntado a nós novamente, uma questão que eu não podia deixar de fazer e penso que será a altura ideal para os dois opinarem acerca do assunto. Temos aqui mais um participante, o Ruben, que nos diz que de que maneira podemos adaptar os colaboradores, estamos a falar do chão de fábrica. Estão a ver porque é que eu deixei esta pergunta exatamente para agora. A questão dos colaboradores, a questão do chão de fábrica e mesmo o pessoal da parte administrativa, tendo em conta que a indústria 4.0 vai acabar com muito daquilo que são as tarefas repetitivas. Numa altura em que, devido à situação de pandemia, voltamos outra vez ao mesmo, não podemos fugir. Eu também tento evitar esta questão, mas é uma realidade tão presente e que nos está a afetar a todos que, efetivamente, não podemos fugir. Esta nova realidade nós não sabemos até quando vai efetivamente acontecer. E a incerteza futura é importante, mais do que nunca, as pessoas não perderem os seus empregos. Ou seja, a questão social que preocupa muitas pessoas, porque a ideia genérica é que a introdução da indústria 4.0 na nossa indústria irá acabar com postos de trabalho. E, efetivamente, isso poderá acontecer, mas também haverá muitos que são readaptados, não é? A questão da digitalização, do tratamento de dados, toda aquela parte é uma vertente nova, penso eu. O que é que vocês acham disto? Sim, posso, dando aqui um pouco de... Enfim, o Ângelo já está a falar continuamente há algum tempo, vou introduzir aqui o tema. Obrigado, Jorge. Há 3 pontos que é preciso pensar. Okay? E esses 3 pontos é uma combinação dos 3, não há apenas uma solução, é uma combinação dos 3. Primeiro, tem a ver com a forma como organizamos a sociedade. Segundo, tem a ver como nós organizamos as políticas públicas de ensino. E terceiro, como é que as próprias empresas se vão reinventar. Na primeira, em termos da sociedade, nós temos de perceber o que queremos. Queremos sociedades com indústria muito automatizada ou queremos menos automatizada? Queremos ser a China ou queremos ser a Europa? Temos de perceber muito bem qual é que é o papel que cada um de nós tem na sociedade e esse modelo de sociedade tem que ser discutido. Eu não vejo discussão, vejo muita coisa a falar sobre tecnologia, mas a tecnologia em si não é boa nem é má. É aquilo que nós quisermos fazer dela. Portanto, urge haver um debate profundo dentro da sociedade e que a mensagem seja clara para as pessoas. O que é que nós pretendemos, o que é que não pretendemos. Devo dizer que na nossa Constituição o direito ao trabalho está consagrado na nossa Constituição. Como é que nós vamos resolver um problema em que a taxa de desemprego ameaça chegar por volta dos 14, 15% no final do ano? É uma coisa inconstitucional, ou seja, as pessoas têm direito ao emprego. Como é que nós vamos salvaguardar isso? Temos de pensar como sociedade que o emprego, da forma que o conhecemos, se calhar não vai se manter da mesma maneira e temos de perceber como englobamos todos os cidadãos de maneira que sejam cidadãos de direito e que tenham a possibilidade de viver de uma forma digna nesta sociedade que nós queremos criar. As políticas públicas de ensino têm a ver com a forma como nós queremos recriar aquilo que são não só os conteúdos, mas os processos de aprendizagem daquilo que é as universidades, as escolas, e nós nas empresas não podemos andar a reboque daquilo que andam a fazer lá fora. As universidades têm de estar à frente, em termos de tecnologia, têm que estar à frente daquilo que as empresas precisam. Não podem ser as empresas andar atrás das universidades a pedir para fazerem este curso, ou aquele, ou aquele outro. As políticas públicas de ensino têm de pensar que as universidades têm de andar à frente e acompanhar aquilo que se faz mais inovador em termos de tecnologia, para que possam criar profissionais e esses profissionais poderem ir para as empresas desenvolver. Terceiro, o ponto mais difícil é os nossos empresários têm de ter consciência de que
as pessoas, e às vezes, muitas vezes ouvimos na missão das empresas que as pessoas são o maior ativo que a empresa tem, o melhor ativo, enfim, vemos que nestas coisas da pandemia às vezes os ativos são descartáveis e, portanto, recorre-se facilmente ao despedimento e outras atitudes. Aquilo que eu quero dizer é que urge neste momento perceber também os empresários, perceberem o que querem fazer das próprias empresas. Se querem ir numa onda, numa lógica de automação, têm de perceber quem são as pessoas que têm dentro da sua empresa capazes de caminhar em direção à automação, de participar nessa mudança, de ser uma alavanca e não exatamente dizer assim, não, eu já tenho 50 anos, pá, não estou agora para ir aprender robótica. Exatamente. Mas se calhar, se nós pudermos pensar, por exemplo, em lógicas de robôs colaborativos, em que temos postos de trabalho, em que são as pessoas que trabalham no posto de trabalho e o robô colaboram um com o outro para atingirem os objetivos, então se calhar essa formação, e há universidades que estão a trabalhar nisso, em Coimbra, por exemplo, há um grupo que está a trabalhar nisso, para que os interfaces sejam muito fáceis e que o robô possa ser programável para fazer tarefas diferentes sem que haja necessidade de recorrer a um programador profissional que faça a reprogramação. Portanto, exatamente, a combinação destas três coisas são fundamentais para nós termos, aceitarmos e acolhermos aquilo que é as oportunidades da indústria 4.0 para o nosso futuro. Obrigado, Jorge. Ângelo. Exatamente, eu não poderia deixar de estar mais de acordo com aquilo que o Jorge disse. Numa palavra só, e se tivesse que escolher, seria readequação. Nós temos que readequar todos os nossos modelos atuais, seja um modelo de sociedade, seja um modelo governativo, seja um modelo académico. Aliás, é fundamental que cada vez mais a academia seja um braço quase que armado daquilo que é a sociedade empresarial. E no nosso caso específico, no caso das universidades, dos estabelecimentos de ensino superior do interior, isso assume ainda um papel mais importante, em onde nós somos polos desculpem-me a expressão, de fornecimento de matéria humana para as empresas. E nós temos que dar exatamente aquilo que as empresas querem. Mas as empresas, como o Jorge dizia muito bem, têm que saber o que é que querem também. Têm que estar disponíveis, têm que pensar. E quando na questão que me foi colocada eu falava de estratégia, a falta de pensamento, é exatamente isso. Nós temos que começar, a todos os níveis da sociedade, começarmos a pensar naquilo que nós queremos para o futuro. E não podemos pensar numa perspectiva de médio prazo ou de curto prazo. Nós temos que pensar numa distância de 10, 20 anos. Qualquer revolução, isto na história temos múltiplos exemplos, qualquer revolução é feita num dia, mas tem efeitos prolongados ao nível de décadas e até de séculos, em alguns casos. Portanto, readequação, sem dúvida, dos vários vetores que o Jorge muito bem enumerou. Obrigado, Ângelo. Muito obrigado aos dois. Eu sei que passávamos aqui amanhã ou à tarde, porque é um tema extremamente interessante e muito caro para mim também. E com certeza que com este ativo humano que temos aqui, brevemente voltaremos ao tema ou com outros temas. Estejam atentos ao Instagram e acompanhem-nos através do Instagram, sigam-nos, porque vai continuar a haver muitas novidades, nós não ficamos por aqui. Isto foi um primeiro passo para uma grande caminhada que vamos todos fazer e contamos com todos vocês e convosco também participantes para nos ajudarem a escolher algumas temáticas que considerem interessantes para a nossa evolução. Queria agradecer-vos aos dois e desejar tudo de bom a nível pessoal e profissional e que vocês estão sempre connosco e nós convosco, ok? Muito obrigado. Agradeci às perguntas que estão a cair constantemente. Nós não podemos pôr mais questões neste momento porque o tempo é apertado, é curto. Agradecia-vos a todos as questões que colocaram. Depois, se não se importarem, nós disponibilizamos os vossos mails para haver mais alguma questão direcionada. Repito que no dia 10 iremos retransmitir novamente o EGIMEC e também, se houver
disponibilidade, as apresentações estarão disponíveis também, se não houver nada contra, dos nossos oradores. Ok? Muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigados. E obrigado pelo convite. Para o nosso Coffee Break Digital. Já tenho um cheirinho de café. Não sei se vocês já... Sim, senhor. Ainda não, mas imagino. Então vou fazer o mesmo. Obrigado a vocês e assistam à surpresa que vem agora a seguir. Muito bem. Mais de 100. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Obrigado.